Haas, que era um doutorado da Marguerite Haas, que então era um tema da nossa discussão lá em BH, esses autores, né? Clarice, Marguerite, e foi a Clarice, foi a Cleonice também que me apresentou, assim, em termos de leitura, a Hélène Cixous, e falou da Hélène Cixous, de um livro muito bonito da Hélène Cixous, se chama Vivre l'Orange, onde ela apresenta para os leitores franceses a Clarice Lispector. É um belo livro da Hélène Cixous. A partir desse encontro com a Cleonice, eu fui lendo várias coisas da Hélène Cixous, livros impressionantes, né? Angst, um livro sobre onde ela fala passando Hamlet, que é Défions l'augure, né? Desafiemos o augúrio, que é um belo livro também, e fui também sendo habitado também pela Hélène Cixous, naquela profusão de metáforas, de poesia, de poemas, de coisas muito, muito interessantes, né? Então, outro agradecimento um pouco en passant também à minha querida Lúcia Castelo Branco, que é uma amiga desde a letra freudiana, e lá em BH também, a Ruth Salviano, que apresentou trabalho sobre a Clarice aqui sobre a Marguerite aqui no Rio de Janeiro. Então, são referências importantes ali, né, nessa ligação em relação a essa interseção, eu diria, entre psicanálise e literatura, né? Essa aproximação. Só a título um pouco anedótico, um dia, conversando com a Cleonice, um pouco antes, aliás, da morte dela, eu dizia para ela o quanto eu tinha aprendido coisas com ela, né? E ela me dizia, eu também aprendi muitas coisas com você, mas até hoje eu não entendo o que é esse tal de objeto A no Lacan. Aí eu falei para ela, Cleonice, você não precisa saber nada sobre o objeto A, porque a sua escrita ela é de uma magnitude, de uma força, de uma potência que independe esse recobrimento de dois campos diferentes, que é exatamente a literatura e a psicanálise. E eu achei que era uma troca injusta, né? Eu acho que eu aproveitei, talvez melhor do que ela, essa interlocução entre psicanálise e literatura. Tenho saudade dessa interlocução, gostaria de repeti-la com pessoas de letras também no Rio de Janeiro. E quanto ao seminário de psicanálise, que é um seminário que eu faço lá na Leta já há alguns anos, eu fui colocado sempre em vamos colocar assim, dois limites da psicanálise. De um lado, o que a gente chama de limite seria dos matemas, né? O uso da matemática, da ciência pelo Lacan, digamos assim, e o outro extremo seria exatamente da literatura. Desde Freud, né, e depois com Lacan, se coloca que os poetas, a literatura precede a psicanálise, né? Então, a psicanálise não se dispõe, então, a interpretar a literatura, ou interpretar os personagens da literatura como se fosse uma análise. Não se trata disso, né? Se trata de colocar em andamento esses dois campos diferentes, essas dimensões diferentes da literatura e da psicanálise, nesse sentido, né? Porque entre, de um lado, a literatura e, do outro lado, a ciência, o matema, o campo, para nós que somos analistas, existem vários analistas aqui presentes, colegas queridos também, o que está em jogo ali nesse campo psicanalítico é exatamente esse campo onde as pessoas narram as suas vidas, né? Colocam as suas vidas ali em jogo, e também eu diria que não se trata de interpretar as pessoas nesse sentido mais antigo do que se achava da psicanálise, né? A questão é toda, eu diria que o trabalho da psicanálise é tornar possível a narrativa singular de cada um na descoberta da sua verdade, né? A psicanálise não é necessariamente uma terapêutica, embora ela possa ter efeitos terapêuticos, mas ela é uma busca
da verdade do sujeito, né? Daquilo que habita o sujeito, dos seus fantasmas, do real que habita a vida dos sujeitos. Então, nesse sentido, essa prática da psicanálise, ela tem uma aproximação que é muito interessante com outra prática, que é a prática da literatura, a prática da escrita, né? Ou disso que a Marguerite e vários escritores e filósofos também, como Derrida, vão chamar de écriture, né? A escritura, ou como foi traduzido em português como escrita, né? Ora a gente usa escrita, ora escritura. Existe essa dupla tradução do écriture, que tem um sentido bem preciso, né? E que a Marguerite coloca isso exatamente. Então, esse trabalho da escrita é um trabalho que diz respeito à literatura, aos escritores, né? E a psicanálise é o trabalho da escuta e o trabalho de que, se alguma escrita se coloca ali, essa escrita se faz do lado da pessoa, do analisante, né? Do lado do analisante, que vai colocar uma escrita que perpassa a sua vida, que marca o seu corpo, né? Que se fala nos sintomas também, para que ele encontre ali algum tipo de, eu diria que não só sentido, mas uma localização subjetiva do que está em jogo na vida deles, né? Então, eu começaria aqui fazendo essa analogia de um livro que eu estava lendo, não consegui só ficar no Ravissement. Tem um livrinho que eu comprei há pouco tempo na Europa, que se chama La Mer Écrite, que é da Marguerite, com uma fotógrafa, né? Essa fotógrafa, ela diz que encontrou a Marguerite em Trouville durante a época dos anos 80, né? E elas duas passeavam ali pelas praias ali, desse lugar ali na Normandia, e a partir de um tempo ela começou a tirar fotos, né? E essas fotos são fotos bem bonitas que vocês podem ver nesse livro. Quer dizer, eu posso ver, vocês infelizmente não vão poder ver, mas vou ler só um pedaço, sim, eu acho que é muito difícil que vocês consigam enxergar. É uma areia como existe até em Natal, no Brasil, né? Algum tipo de mato, de coisa que cresce aqui junto dessa areia, né? E ela escreve um poema aqui, só lembrando que esse título, La Mer Écrite, ela tem sempre um duplo sentido para Marguerite também, em francês. Isso atravessa a obra dela, né? La Mer como o mar e a mãe, né? Então, ela escreve um poema aqui que eu vou ler rapidamente. Ela fala sobre o mar, né? E sobre a mãe. C'est la mer. Elle a tout pris. Elle a cassé la forêt de marbre. Mais elle garde aussi, Christ, elle garde aussi. Et rien, elle garde aussi. Elle se trompe, la mer. Elle marche avec le temps, tout comme si c'était possible. Traduzindo assim um pouco rapidamente, é o mar, é a mãe, né? Ela tomou tudo, né? Pegou tudo. Ela rompeu, quebrou a floresta de mármore. Mas ela guarda, protege também. Ela guarda, protege também. Cristo, ela guarda também. E nada, ela guarda também. Ela se engana, o mar, a mãe. Ela anda com o tempo, como se isso fosse possível. Completamente como se isso fosse possível. Então, esse poema, que vocês vão ver que depois eu vou tentar falar alguma coisa sobre essa sequência, né? Sobre com o tempo, né? Que é exatamente essa questão dessa temporalidade que se dá na escrita, que eu acho que é interessante, que coloca esse campo de interseção entre a literatura e a psicanálise, eu diria aí, né? E eu teria o maior cuidado em não colocar nenhum tipo de hierarquia entre um campo e outro ali. Não se trata disso, né? Se trata de marcar as homologias, né? As interseções entre esses dois campos. E tem um que eu acho, outro poema dela, que se aproxima muito da prática analítica. É muito impressionante isso, que está no Écrire dela. E nesse Écrire tem um artigo tem um texto sobre a morte do aviador inglês, né, que é muito interessante. E ela fala uma coisa que
se tivesse sido justaposta a coisas que o Lacan fala, eu não ia saber distinguir se é o Lacan ou se é a Marguerite Duras. Ela fala assim, ó, je ne peux rien dire. Eu não posso nada dizer. Je ne peux rien écrire. Eu não posso nada escrever. Il y aurait une écriture do não écrit. Haveria uma escritura do não escrito. Um dia isso chegará. Uma escrita breve, sans grammaire, sem gramática e sem a avó, né? Sans grammaire, se a gente ficar brincando com as palavras, sans grammaire, uma escritura apenas de palavras, somente de palavras sem gramática, sans grammaire, sem gramática de sustento, perdidas, à deriva, né? Aí, escritos, e logo depois deixados. Né? Ela fala exatamente o que eu poderia descrever como uma sessão de psicanálise, né? Só que ela fala uma escrita breve sem gramática, né? Mas uma escrita de palavras só. Né? É interessante, porque quando a gente fala de associação livre na psicanálise, exatamente o que a gente pretende não é encontrar uma regra gramatical nisso que é falado. Como Lacan diz em algum lugar, parler de bêtise, né? Falar besteira, fazer associação livre, é deixar livre corrente ao que viria ali a acontecer. Você não coloca uma gramática, né, ou uma grammaire, né, que é essa coisa que eu sempre fico rindo, né? A gente falou da la mère e agora da grammaire, da gramática e da avó, né? Porque isso é um tema da Marguerite que perpassa sempre relação com o feminino, com a mãe. Vocês vão ver isso no Le Ravissement. Existe alguma questão que perpassa o feminino, principalmente ali, né? Então, eu colocaria esses dois exemplos para marcar, então, essa proximidade dos dois campos, né? Porque exatamente o Lacan, principalmente mais para o final da obra dele, ele deixa de lado um pouco as categorias da linguística que ele utiliza um bom tempo da obra dele e passa a usar essas palavras, dizer, dito, né? Se qu'on dise, reste oublié, derrière ce que se dit, dans ce que s'entend. Que se diga fica esquecido por trás daquilo que se diz, naquilo que se escuta, né? Então, ele remete sempre para esse fluxo ali, sem que você coloque a regra. Porque se o analista coloca uma regra, exatamente ele está dirigindo isso, o sujeito, para algum ponto da verdade do sujeito que seria conhecido previamente, né, sobre aquilo. Então, assim como na psicanálise você não coloca essa regra em funcionamento, a não ser alguma coisa que se decanta do que o sujeito vai falar em análise, isso que a gente chama de sujeito na psicanálise, ele é digamos assim, um devir, digamos assim, de algo que seria um não sujeito, de algo que advém no campo do próprio narcisismo, onde é o objeto que se encontra ali. Se a gente usar uma expressão de Freud, onde é a sombra do objeto que se encontra ali, né? Nós, ao invés de colocar nós somos sujeitos que falam, né? Nós somos parletres, como diz o Lacan, mas, digamos assim, numa expressão do Seminário 8 do Lacan, ele vai usar essa frase, né? Skia zonar anthropos, né? Sonho de uma sombra, o homem. Né? Então, para marcar exatamente que essa dimensão que a psicanálise mostra é uma dimensão que se aproxima do trágico, de uma certa maneira, né? E digamos que na escrita também, talvez um campo para as pessoas de literatura, com certeza sabem falar isso melhor do que eu, né? Mas é onde a escrita também ela remete para esse ponto ali, né? Para esse ponto onde você não sabe exatamente o que vai se produzir nessa escrita, o que vai se produzir num poema. Talvez o poeta, assim como um pintor, talvez, uma vez que ele produz aquilo, ele precisa de um tempo para poder entender o que se produziu ali, né? Não como ele seja um agente, que ele tem controle de tudo, mas algo se produz ali, algo que ultrapassa também. Então, essa busca que a escrita coloca é isso que eu acho que
que a Marguerite ela traz isso de uma forma muito intensa, né? Esse livro, Le Ravissement de Loewenstein, ele tem um trecho de uma revista de literatura, Lerner, que um dos autores ali, não estou lembrando agora se é uma escritora ou um escritor, eles tomam um depoimento da Marguerite, que ela diz que quando ela escreveu a Loewenstein, de Ravissement, ela se sentiu como se fosse aquele personagem do Guy de Maupassant, aquele texto do Orlá, né? Ela se sentiu completamente como se fosse alguma coisa que a possuísse e que ela não conseguia se livrar daquele personagem. Os personagens na Marguerite eles têm, às vezes, uma certa duração, como é o caso de Loewenstein, como é o caso da Anne-Marie Streeter, como... eu estou falando dos personagens que têm um nome próprio, né? Anne de Barrade, eu acho que no Moderato Cantabile, né? E esses nomes próprios eles marcam ali o que um outro crítico literário francês ele diz que são na Quinzaine littéraire ele diz que são como se fosse ela cria uma espécie de mitologia própria, né, para dizer que são personagens que têm uma espécie de vida própria ali, como a Loewenstein que continua para além do Le Ravissement, como Anne-Marie Streeter que tem além daquilo, né? E ela, ao longo do tempo, ela vai modificando também, ela mistura também, ao invés de usar o nome próprio, ela usa pronomes. Ele, ela, como l'amour, la douleur, la maladie de la mort, ela vai usar esses pronomes ali. Então, é como se o personagem não tivesse uma profundidade, né? Até um crítico literário ele faz uma crítica à psicanálise, ele diz assim, não se trata de catarse, não se trata de profundidade, isso é uma coisa ultrapassada, né? Não é verdade, porque, digamos assim, para o Lacan também não se trata de profundidade, a gente fala de topologia das superfícies, né? E também não é só catártico, né? Mas tem sempre, às vezes, esses choques entre literatura e psicanálise, talvez justamente porque muita gente da literatura se encanta com a psicanálise, assim como nós, analistas, nos encantamos o tempo todo pela literatura, né? Quase como se não fosse possível, né? Você poder fazer a psicanálise sem isso, né? Sem esses testemunhos, né? Sem esses personagens, né? Sem essas outras cenas, como é no Le Ravissement, né? Então, esse tema, que é o tema da Daniele, foi um tema que nós trabalhamos lá na letra, né? Durante o seminário, e eu trabalhei especificamente um pouco desse Le Ravissement. Pegamos também outro personagem para tomar esse tema, que foi o Hamlet do Shakespeare, né? Para entender o que acontece com Hamlet, o que se passa, que ele fica completamente despersonalizado ali, o que está em jogo ali para ele. Depois, então a gente viu filmes, né? Filmes sobre Hamlet, e para poder fazer para cotejar um pouco isso. Depois nós fomos para Lady Macbeth, não necessariamente o personagem masculino do Macbeth, mas para Lady Macbeth, para entender o que faz o desmoronamento da Lady Macbeth, né? A ruína da Lady Macbeth. Então, eu estou até terminando, junto com a Jane Silveira, que está escrevendo um texto juntos, que ainda não terminamos, né? Espero terminar para passar para vocês, que é justamente Lady Macbeth, né, Jane? Lady Sim. Macbeth E o Enigma do e Gozo o Feminino. Enigma do Gozo Feminino, exatamente esse título, né? Que é exatamente colocando essa questão ali do que faz essa ruína, que faz com que Freud chegue a dizer que a Lady Macbeth é um personagem que ele nunca conseguiu realmente decifrar ali, entender o que acontece com ela. E um outro ponto que nós trabalhamos foi da Lady Macbeth. A gente viu um filme recente, né, com essa atriz que fez a Piaf, não foi? Ela fez a Piaf e ela fez esse filme do Macbeth, que é uma versão mais moderna. Vimos um filme do Kurosawa também, sobre
sobre Macbeth também, para poder a gente ter essa discussão ali. Foi essa segunda parte ali. E a terceira foi, nós pegamos a Hora da Estrela, da Clarice também, para tomar um pouco esse tema da devastação, né? Um tema que se coloca para nós analistas de um ponto de vista da singularidade, mas a gente pode dizer também, através de Freud, que aí, no caso, o individual e o coletivo eles se encontram, né? Nunca se falou tanto sobre devastação que nesses anos agora da pandemia e de tudo isso, esse é um tema que reapareceu ali também com muita força. Então, a gente leu essa Macabeia, né, para falar do personagem Macabeia, além de tomar uma leitura da Helene Cixous, que ela faz muito interessante sobre esse texto da Hora da Estrela, a nova edição da Hora da Estrela. Bom, então é isso, gente. Um preâmbulo grande, só para introduzir o tema aqui, né? E eu vou ler partes aqui desse texto, até em homenagem, continuando minha homenagem a Cleonice Mourão, né? Que ela escreveu um texto que eu acho que é interessante pegar justamente para a gente fazer essa diferença. Eu acho que a Daniela enviou para vocês, né? Incandescência, de Loewenstein, onde ela escreve, né, a partir disso, onde, a meu ver, ela demonstra que ela não precisa pensar o que é o objeto A, mas nós, analistas, a gente não tem jeito, a gente tem que pensar a questão do objeto aqui, é quase que incontornável essa questão para nós. Ela diz assim no texto dela, a incandescência de Loewenstein. De Ravissement de Loewenstein, inquietante texto de Marguerite Duras. Aparentemente tradicional, a narrativa surpreende, contudo, pelas zonas de indeterminação, pela irrupção de ambiguidades e reticências, resultado de confronto entre o discurso do bom senso de Jacques Rhodes, o narrador, e o discurso da loucura de Loewenstein. Então, isso que ela fala é visível no texto em francês, né? Essa irrupção de ambiguidade, de reticência, de parataxe, né? Que é um termo que se usa em francês, eu acho que em português existe isso também, né? Parataxe, que é uma justaposição que se coloca ali em algumas frases, onde, num dado momento, você se pergunta quem está falando, né? Assim como a LOL se perde, num certo sentido, na própria narrativa fala dessa deriva que a LOL fica, o leitor também fica numa deriva, muitas vezes nesse texto, que é essa produção que a Marguerite faz dessa escrita, que faz com que você tenha que rever o texto, porque você não sabe quem está falando. E até que você descobre que aquilo é proposital. Não há nenhum erro gramatical, a gente poderia dizer. Não se trata de uma técnica mesmo que ela utiliza, onde ela faz com que a gente se perca também no que está em jogo, né? Então, isso que a Cleonice está colocando, né? Esse confronto do discurso do bom senso, é que exatamente a narrativa ela começa exatamente pelo Jacques Rhodes, que a gente não sabe que é ele que está narrando a história, né? Então, ele toma a história da Loewenstein, e eu diria que toda a questão é quem é a Loewenstein, o que é a loucura de Loewenstein, né? Desse personagem que tem esse nome próprio tão vasto, Lola Valérie Stein, né? Que é algo que aparece depois na homenagem que o Lacan faz a Marguerite, né? E tem vários textos que propõem várias interpretações do que é esse nome dela, né? O Lacan ele coloca numa série mais enigmática ainda do que a própria Marguerite. Ele faz mistério ainda com esse Loewenstein, né? Ele vai brincando, não, com isso. De que magia LOL é dotada para perturbar o narrador? Que é realmente isso que acontece com a gente. A gente fica perturbado, né? Por isso que eu recomendo quem lê em francês para que leia o texto em francês. Embora uma coisa muito interessante, eu estava relendo rapidamente em português e eu vi que em português, né, certamente eu vou lendo rápido. Em francês eu demoro muito mais tempo, porque eu fico me detendo o tempo todo. Realmente, em francês, a gente é muito mais perturbado
do que em português. Em português a gente tende, como toda leitura, às vezes a passar por alto de algumas palavras, de alguma coisa, para tentar apreender o sentido, que é justamente o que ela se recomenda que não se faça, né? Preciso calma. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente o tempo, não sei se a gente pode falar isso em literatura, mas o tempo da letra, eu até escrevi isso no trabalho, né? O tempo da letra, até a Cleonice ficou rindo quando eu escrevi o tempo da letra. A letra tem tempo, né? Mas é exatamente isso. A Marguerite, quando ela vai citar a cena do baile, por exemplo, ela coloca numa temporalidade que é muito impressionante, que parece exatamente, que eu diria, uma espécie não de ravissement, mas de ralentissement, né? Ela coloca num tempo, ela fala de eternidade, ela fala ali como se fosse alguma coisa que se produz numa outra cena, quase onírica ali, e é interessante o tempo em que essa cena vai se desdobrando, né? E mais tarde ela vai dizer que aquilo funciona como se fosse para uma, não só do ponto de vista de uma escrita, mas de uma pintura ou de um filme, né? Muito interessante que a escrita dela possa se colocar nessa dimensão, né? Daquilo que tem essa temporalidade ali. Aí eu me lembrei, tem um filme que me lembrou o texto da Marguerite, que é o Melancolia, do Lars von Trier, né? Nesse filme Melancolia, não sei se vocês se lembram, tem logo no início do filme tem uma espécie de preâmbulo onde eles colocam os personagens em câmera lenta, né? Então ele marca pelo cinema esse efeito de ralentissement e depois aparece o que é um quadro, né? Ele faz uma relação ali pictorial, não sei dizer, icônica, entre o tempo e a pintura, né? Que aparece uma pintura do Bruegel, né? Que está lá em Viena, no Museu de Viena, que são os caçadores, né? É bem interessante aquele quadro ali e aquela coisa em câmera lenta. Essa cena do baile, ela me lembra exatamente esse tempo, né? É como se ele estivesse num outro tempo. É como se aquela noite do baile durasse uma eternidade. E eu acho que essa escrita dela produz um pouco esse efeito, né? É bem interessante. Bom, de que magia LOL é dotada para perturbar o narrador, impedindo o êxito de sua busca do conhecimento, da sua tentativa de aproximação. Não, é uma pergunta. De que magia, né? Da sua tentativa de aproximação? Que estranho poder emana da sua palavra e de seus olhos transparentes para destituir Jacques Cold de sua identidade? Ela pousou a palavra em mim, diz o narrador, designando o ato da sua perdição, da impotência da sua palavra frente a LOL, que é palavra vazada. Jacques tenta capturar LOL e mobilizá-la entre suas mãos, mas LOL não se deixa prender. Pássaro selvagem, alçando voo para as regiões da linguagem onde Jacques não pode prendê-la, nem apreendê-la. Voo das gaivotas que acompanham LOL como seu duplo em todos os textos do ciclo do qual ela é o eixo. Le Ravissement, de Loewenstein, L'amour, La femme du Gange. São textos onde aparece a Loewenstein aí, né? Então, essa referência ao voo das gaivotas, ao grito das gaivotas na praia, do cachorro morto, que aparece de diversas maneiras, né? Trazem essa relação, né? De alguma coisa ali que se coloca, não só do vazio, que é uma coisa muito presente nela, mas do real também. Isso eu acho uma coisa muito importante, né? Então, ela traz não só a dimensão do feminino como aquilo que não pode ser dito em palavras, né? Nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, um real que se coloca ali e que é marcado exatamente por essa impossibilidade de designação, né? Se o Lacan chega a dizer que é impossível dizer o feminino nesse sentido ali, não é no sentido que às vezes o senso comum também coloca, como se fosse o tema da castração, masculina ou feminina, mas da relação que o feminino tem com o real. Isso eu acho muito importante, né? Entre o personagem ali e esse real que se coloca ali,
a alguma coisa que o feminino dá um testemunho que não é só da palavra no sentido racional, como é do Jacques Hold, né? Que ela diz aqui, a Cleonice, do discurso do bom senso, né? O discurso do bom senso, ele só faz é colocar uma moldura, né? Não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas em vários momentos, várias características da Loewenstein é de organização das coisas, né? Organização do jardim, organização de várias coisas, e que eu acho que essa organização nada mais é do que tentar encontrar a moldura, né? Um ponto ali onde ela pode chegar a aprender alguma coisa do seu fantasma, aprender pelo olhar alguma coisa daquilo que ela é. Não no sentido daquilo que ela é enquanto sujeito, mas daquilo que escapa a ela, porque é exatamente essa experiência do olhar, aí tomando como testemunha a psicanálise, ela remete para uma impossibilidade de aprender no olhar do outro aquilo que nós somos, né? Que nós aprendemos ter essa dimensão que é lúdica, né, frente ao espelho, mas tem uma dimensão que é do duplo, por exemplo, que também é uma referência literária, né, do Hoffmann, por exemplo, no romantismo alemão, que é esse duplo, né? Esse duplo que você encontra, esse Unheimlich do Freud, né? Das Unheimlich, que é exatamente essa inquietante estranheza que está no fundo da familiaridade que se encontra, que poderia se buscar no espelho, né? Então, essa referência literária, desde Freud, ela é muito utilizada ali o tempo todo, né? Mas para marcar exatamente isso, que ali onde você espera se encontrar como sujeito, há sempre um elemento, há sempre algo do pulsional do objeto, ou, se vocês quiserem, da sombra do objeto, quando a gente fala da melancolia, né? Nessa experiência não vou nem usar o termo depressão, mas melancolia mesmo, onde o sujeito não consegue se apreender ali do que está em jogo, qual o real que o constitui e qual a montagem que ele faz para lidar com esse real na vida dele. Né? Para compreendermos o papel inapreensível de Law em relação ao narrador, fazendo com que as palavras deste escapem ao seu controle quando se confrontam com as de Law, é necessário lembrar a cena do baile na noite de verão de Beach, quando Michael Richardson e Anne-Marie Streeter deixam a sala de baile. Loewenstein, excluída, é arrebatada de si mesma, arrancada das suas raízes, esvaziada do seu tempo interior. Como um corpo sem conteúdo, ela cai desfalecida. E mais tarde, quando o pior da crise tiver passado, sua memória se reduzirá à percepção visual do par Michael e Anne-Marie, imagem única diante dos seus olhos, brilhando de uma luminosidade excessiva que ofusca tudo mais, inclusive o seu próprio sofrimento, a dor que não teve como acontecer. Murada para sempre entre as paredes dessa sala de baile, a memória de Law não oscila entre a lembrança e o esquecimento, mas se estanca, fogo imobilizado numa incandescência contínua, memória incendiada. Né? Uma bela passagem da Cleonice aqui, né? Exatamente. Então, essa cena é preciso relê-la assim, até devagar, porque é exatamente isso que a Marguerite nos convida, né? Ali nesse ralentissement, a entender essa produção para saber o que seria esse ravissement, né? Esse mistério. Afinal de contas, ela é raptada, o seu noivo é raptado dela, né? Digamos assim, na cena do baile, né? Ou ela fica incendiada, então. Algum ravissement como esse deslumbramento dela, ou essa coisa que a toma ali, exatamente porque essa questão do que a toma é o segredo mesmo aí da questão, a meu ver. Né? Porque enquanto os três estão ali nessa cena do bar, que parece eterna, enquanto os três estão ali, aquilo se sustenta ali, né? Ela continua ali naquela cena eterna ali, digamos assim, né? E no momento que ela se rompe não só porque ela é abandonada, não se trata disso. Ela não é abandonada pelo noivo, mas ela é abandonada pelos dois. Né? É esse ponto aí que é esse ponto exato do que faz essa característica enigmática
do que está em jogo no Ravi Siman, né? O que é isso, né? Porque a leitura que as pessoas vão fazer do enlouquecimento dela, da folia, da loucura dela, é exatamente por essa via, né? Que ela tem algo dela que já é perdido desde sempre, como diz a Tatiana, né? Já colocam sempre uma interpretação. Os personagens é que são os analistas de Bagé ali, né? Eles ficam interpretando os narradores, que na verdade os narradores são só a própria Marguerite, nesse lugar também, se desdobrando em narrativas diferentes, do masculino, da outra mulher também, né? Então, é interessante aqui essa cena, porque exatamente o que faz esse deslumbramento, né? O que faz exatamente essa coisa que se incendeia, né? Essa coisa que se incendeia, que a gente na vida geral você vê isso como cena de paixão, né? Cena de amor, cena que alguma coisa, e que as pessoas sempre dizem isso, né? Alguma coisa aparece ali que se incendeia, né? O Lacan chega a dizer no Seminário 8, tomando o banquete do Platão, ele chama o mito do amor, né? O mito do amor é quando uma mão avança na direção de uma acha de madeira e de repente, de algum lugar dessa haste de madeira, surge uma outra mão que se incendeia quando se encontra com essa primeira mão ali, né? Que ele fala ali dessa coisa desse incêndio ali, né? O amor cria esse incêndio, digamos, o narcisismo, ele próprio ele é capaz de fazer surgir isso sem que os sujeitos em questão, sem que os amantes, sem que o que está em jogo no amor se revele, né? Isso é uma coisa muito falada na análise, né? Uma pessoa me dizia, eu queria que você me ajudasse a desamar essa pessoa. Eu falei para ela, olha, então acho que você está vindo no lugar errado, que a psicanálise não ajuda ninguém a desamar. A psicanálise tenta ajudar alguém a amar, se ela não consegue amar, né? Então, a gente não ensina ninguém a desamar porque o amor não está nesse controle, o amor não é da ordem do controle, ele escapa então é isso. Mas daí vem a palavra do Lacan sobre a devastação. Ele diz assim, l'amour c'est de faire un, o amor é fazer um. E ao mesmo tempo essa palavra ambígua, né? L'amour c'est de faire un, o amor é desfazer um e fazer um. Esse um aí que se trata, no caso da psicanálise, é como é possível fazer um enlace que torne possível que isso se sustente, que esse amor, isso que a gente chama de amor, se sustente. Mas ele traz algo, ao mesmo tempo, que é imaginário, que é o que se imagina da paixão, algo simbólico, se você faz declaração de amor, e algo real, porque você não se livra disso facilmente, né? Você não se livra de uma paixão com facilidade, né? Justamente porque ela tem essa característica ali. Então, eu acho que o que está em jogo na Law, a meu ver, é isso. Qual é o laço que ela se vê fazendo ali, né? Que ela se encontra ali, né? Naquilo, porque é narrado de que ela tem um amor por esse homem, né? O Michael Richardson, né? Interessante isso, filho de rico, né? Richardson. Diz que ele é rico, né? Não precisa trabalhar, etc. e tal. Então, que ela faz um laço ali, mas esse laço, a gente poderia dizer a posteriori que ele talvez não fosse suficiente, é difícil dizer. Mas na cena do Le Ravissement, ela encontra alguma coisa que se produz como algo de um enlaçamento que ela procura reproduzir também. Então, se a devastação, que é ravagem em francês, né? Essas duas palavras têm uma origem, segundo o Petit Robert historique, elas têm uma raiz parecida. Parece que ravage também existia primeiro junto com o ravissement e depois elas se separam, ravage e ravissement, né? A palavra também para falar de devastação, né? Então, o que fica em jogo aí, não só quem é Loewenstein, o que ela quer, o que ela deseja, né? Mas também ela é louca, né? O que ela é? O que é o feminino dela, né? O que ela busca ali? É isso que a Cleonice mostrou bem ali, que isso que aparece
é justamente quando se rompe essa contingência desse encontro, onde tem uma mulher mais velha que sai com o noivo dela, é nessa contingência que se produz o Ravissimã. Não é pelo fato só de que ela é abandonada pelo noivo, mas pela saída dos dois, porque ela fica também deslumbrada com aquela mulher ali, né? Aquela mulher tem alguma coisa que deslumbra ela também ali junto com o próprio noivo, né? Então é como se a memória ali, esse tema da memória, ele ganha uma outra forma de se colocar completamente diferente, sei lá, se a gente poderia falar do Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, onde a memória tem outra possibilidade. É interessante essa coisa na literatura. Gente, estou falando como amante da literatura, segundo a definição do Beto Puchel, né? Eu não sou de literatura, eu sou só um amante da literatura. Mas em Proust também o tema da memória, né, que é o tempo perdido, se coloca. A Marguerite reinventa isso pela escrita dela de uma forma completamente diferente, né? De um outro modo genial também, assim como o Proust. A cena do baile torna-se memória sem espessura. O tempo não a atinge. LOL não tem que voltar a ela mais tarde, porque, na verdade, nunca saiu dela. Ela fica presa nisso, né? Essa coisa que apreende, para nós analistas, a gente chama de fantasma, né? O fantasma é que nos... Agora, assim como na cena de Loewenstein, ela só descobre esse fantasma quando acontece a cena, também na nossa vida a gente não sabe quais são os fantasmas que nos movem, a não ser quando há um acontecimento que nos revela alguma coisa desse fantasma, né? E esse fantasma que ele nos traz é a dimensão do objeto, né? De um objeto oculto, né? De um objeto misterioso ali, né? Em qualquer lugar que esteja, LOL aí se encontra como numa primeira vez. Da invariável distância da lembrança, ela não dispõe mais. Ela está ali. Então, ela está ali num tempo que se desdobra ali nesse acontecimento, né? Sempre nos acontecimentos, e ela não, esse fantasma ainda continua predominando ali, ainda tem uma força sobre ela, né? A cena que tem diante de si desliza pelo tecido da linguagem e não encontra signos onde se depositar. LOL é incapaz de nomear o próprio sofrimento, e esse espaço branco, inabitado pela palavra, é o ponto de partida da teia verbal que vai se tecer sem cessar nas bordas dessa ausência. O que se passara? Aqui a Cleonice está citando o texto. O que se passara? LOL não avança no desconhecido sobre o qual se abre este instante. Ela não dispõe de nenhuma lembrança, mesmo imaginária. Não tem nenhuma ideia desse desconhecido, mas o que acredita que devia entrar nele, que é o que deveria fazer. Seria para sempre para a sua cabeça e para o seu corpo, na sua maior dor e na sua maior alegria, confundidas até a sua definição, tornada uma única, mas inominável por falta de uma palavra. Gosto de pensar, e como gosto, que se LOL é silenciosa na vida, é porque acreditou, no espaço de um relâmpago, que essa palavra pudesse existir. Na sua falta, ela se cala. Teria sido uma palavra ausência, vazada em seu centro por um buraco no qual todas as outras palavras se enterrariam. Não se teria podido dizê-la, mas teria sido possível fazê-la ressoar. Imensa, sem fim, um gongo vazio. Teria retido as que queriam partir, as teria convencido do impossível, as teria ensurdecido a qualquer outro vocábulo que não ela. De uma só vez, ela os teria nomeado, a eles, o futuro e o instante. Essa palavra, faltando, deforma todas as outras, contamina-as. É também o cão morto da praia, em pleno dia, esse buraco de carne. Não é? Para os analistas que estão presentes, você vê que isso aqui parece que está falando de um texto de psicanálise pura, né? Mas é de literatura. É isso que eu estou dizendo. Como a literatura ela traz essa questão
de uma forma muito impressionante, né? Esse buraco onde se enterrariam todas as palavras, né? Como essa ideia, né, desse vazio, né? Ela constitui alguma coisa do humano nesse sentido, né? De ser parte, de ser da sombra do objeto, como eu tinha falado, né? Mas exatamente qual é essa busca dessa palavra, né? A psicanálise também utiliza nesse sentido de um significante que pudesse dizer o sujeito, né? Sem que o sujeito consiga descobrir qual é esse significante, né? Mas quando ela diz que isso contamina todas as outras palavras, isso acontece. Tem vários fenômenos clínicos, né, que mostram como isso acontece, como isso embaraça aquilo, né? Como é complicado, no caso da psicanálise, quando se utilizam certos diagnósticos, certos rótulos, né, para tentar enquadrar o sujeito, né? E como todo enquadramento, aqui como a Law demonstra, né, todo enquadramento ele só faz surgir esse vazio que esse enquadramento marca ali, né? Tentativa de dizer o sujeito só remete a esse enquadramento e a esse vazio também. Na falta da palavra, Law grita pela primeira vez. A violência do acontecimento provoca uma rasgadura no tecido da linguagem e, consequentemente, a explosão do grito. Volta vertiginosa às origens. Retorno à expressão da dor e do prazer confundidos. A prevalência do inarticulado evidencia a materialidade do significante que gira sobre si mesmo, circula indefinidamente no texto, impedindo a formação de um sentido. Então, onde se impede essa formação de sentido, é onde você tem essa, a gente diria, essa queda ali do sujeito, onde ela decai, né? Ela não tem palavras para dizer, ela só cai ali. O grito de Law, né? O grito de Law é a emergência de uma carga pulsional engendrada na região da corá semiótica, né? Que é um conceito que a Cleonice pegou aqui da Júlia Kristeva, né? Que faz referência também ao pulsional, né? Então você já vê ali na Kristeva a própria influência também da psicanálise, né? Essa corá semiótica, né? Que rompe a cadeia do simbólico, desorganizando o discurso. Esses fenômenos de despersonalização, e que acontecem muito na vida, né? Ao invés de levar a gente a querer dar um sentido imediato, o que se coloca nessa devastação, eu diria até na devastação amorosa, é justamente o contrário disso, né? Eu dei um exemplo de uma pessoa que exatamente passou por uma devastação muito grande e ela não conseguia falar, né? A única coisa que apareceu disso foi uma tentativa de suicídio, né? E sempre certos atos que visavam ali a um autoataque ali, eu diria, ou até o suicídio mesmo, né? Foi preciso... Eu me lembro que eu a recebi, sei lá, bastante dias seguidos, né? Lá pelo 8º, pelo 9º, ela virou para mim e falou assim, doutor, ainda não falamos de dinheiro. E eu pensei, bom, agora tem um sujeito aí que está falando alguma coisa, né? Tem alguém que fala e alguém que ainda pensa na questão do dinheiro, né? A minha função ali, eu acho que foi só acolhê-la, né? Só não interpretar nada, mas poder tentar acalmá-la, desangustiá-la um pouco, na medida em que foi possível. Mas isso era um elemento de devastação mesmo. Isso quer dizer que ela é psicótica, que ela é isso, que ela é aquilo? Não. Só quer dizer que tem alguma coisa ali que ela não pode dizer o que é, a não ser a posteriori, né? A Marguerite também fala isso, né? Para você saber sobre alguma coisa, é preciso esperar o tempo depois para você saber o que foi aquilo. No momento que aquilo acontece, quando há uma irrupção do real ou de uma devastação, se ficam sem palavras, né? Não existem as palavras para poder dizer isso. Então, aí vem o grito, né? O grito é exatamente o que vem antes da linguagem, né? Que o que a criança faz é gritar, né? É o grito, né? Antes de poder ser o grito do Munch, é o grito da criança, né? Porque é essa articulação do grito que depois se pode se modificar, né?
em fonemas, em outras formas de articulação, né? Simultaneamente ao grito, o olhar de LOL se petrifica sobre o par amoroso e daí irrompe a imagem que se tornará obsedante. Esse olhar tênue chama, sustenta a vida de LOL. Quando não os viu, mais caiu desacordado. Grifo nosso. A ausência da palavra corresponde, pois, à fixação da imagem que rompe a espessura discursiva, tornando a pura superfície onde tem lugar a produção ilusória. Seu olhar passa, então, a atuar sobre a realidade que a circunda. Tudo que cai sob o seu ângulo de visão se dissolve do conteúdo precedente e constrói uma cena imaginária, né? Eu diria ali um pouco, indo um pouco além da Cleo, como eu chamava ela, Cleo, que exatamente essa fixação do imaginário é uma forma de tentar dar conta do real que está irrompendo ali. É esse real despersonalizante, é isso que o sujeito, na fixação do imaginário, ele tenta dar conta daquilo. O que a gente chama de obsessivo nada mais é de uma tentativa de pensar as coisas, e quando ele encontra algum real, ele, ao invés de pensar, ele fica turbilhonando em torno daquilo, sempre tentando, pelo pensamento, apreender aquilo que está em jogo ali, sem conseguir. Então, a fixação da imagem que ela está falando ali era uma tentativa de fazer cessar esse fluxo de real, né, eu diria ali, né, de um real que é invasivo. Graças a esse olhar transfigurador, LOL refaz a noite do baile a cada vez que se põe no campo de centeio, frente à janela onde Tatiana e Jack se amam por delegação do seu desejo. Acontece então um complexo jogo de substituições, jogo cujos dados são lançados por LOL. O retângulo da janela é o palco onde ela encena sua obsessão no papel de Anne-Marie e Michael. LOL designa Tatiana e Jack Cold, guardando para si o insubstituível papel de excluída, né? Aí eu diria que está também toda a questão, né? Não é que ela se mantém no papel de excluída. Se eu for falar como analista aqui, eu diria que ela tenta fazer um laço ali impossível, que ela não consegue fazer, né? Então, não é porque ela fique sempre como a excluída que ela repete a cena da exclusão, né? Eu acho que não só ela não repete só a cena da exclusão, mas ela, a partir do que acontece ali, ela tenta se apreender por esse enlace com esses dois ali, né? O que é impossível, né? O olhar, ele é impossível nesse sentido. Pelo olhar, você não consegue fazer isso, você não consegue aprender o seu próprio olhar. É isso que o Lacan vai chamar, por exemplo, do olhar com o objeto A, que você não o apreende simbolicamente falando, né? E isso está dito aqui por ela, né? Nesse sentido aí, né? Só que talvez ela pense que o insubstituível papel de excluída não é só porque ela é excluída, né? Ela é excluída no final porque ela não consegue sustentar esse laço ali, né? Isso não só sustentar esse laço, mas ela não consegue se aprender, mesmo criando esse enquadro, mesmo olhando a cena dos amantes e ela de outro lugar olhando aquilo, ela não consegue entender o que está em jogo nela própria, né? O que comanda esse olhar nela, né? Já que ela própria ela tenta dirigir o Jack Rhodes como ele deve se entregar a Tatiana, ela mantém aquilo ali porque ela precisa disso o tempo todo, mas ela fica retornando àquele ponto ali, onde no final ela acaba sempre nesse lugar de excluída, né? Ela repete, então nesse sentido, como ela falou aqui, esse papel de excluída. O olhar gera e alimenta a ilusão, cria um espaço irreal onde, e unicamente onde, LOL pode circular. A linguagem a linguagem não tem aí como se enraizar, não tem referentes. Flutua
não repousa num sentido, desliza incessantemente, arrasta consigo a narração e desarticula a narrativa de Jacques Roude. Mentira do nome, das palavras e, finalmente, da própria linguagem, LOL, a inconsistente, esvazia e dissolve tudo que toca. Talvez a gente pudesse parar um pouco aqui. Vocês desculpem se eu não dei conta de tudo aqui disso, né? Eu resolvi só ir na medida do possível, né? Como vocês sabem, a medida, como o impossível não tem medida, então tinha que ser só na medida do possível, para a gente poder falar. Então, eu sugeriria que a gente passasse para as perguntas e depois terminar na próxima vez. Eu achei melhor. Se eu estou numa recuperação de Covid, então eu preciso só de um tempo para terminar isso melhor, né? Então, eu pararia aqui a leitura aqui e a gente terminar na próxima vez, né, da Marguerite. Tá bom? E a gente passar as perguntas, então, para não ficar só a minha fala. Tá ótimo, Nestor. Muito obrigada. Então, gente, quem tiver perguntas, questões, comentários... Boa noite, professor. Boa Tudo noite. bem? Tudo Primeiramente, eu bem. gostaria de agradecê-lo pela exposição. Gostei Muito muito obrigado. de Muito estar aqui com obrigado, você, Júlia. senhor. Agora aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, Sim. no sentido de que o senhor disse essa cena de exclusão, que ela não está presente, mas, de certa forma, eu penso, né, que tem essa imaginação, esse fantasma da cena. Mas, por outro lado, não seria uma cena de voyeurismo, de se ver, de se estar bem no outro, de se encontrar no outro, de ver aquela cena da janela e, ao mesmo tempo, participar dessa cena como se fosse um amor a três? Ou Sim, uma sim, sim. voyeusa? A gente poderia, seria uma interpretação de se colocar como no voyeurismo, né? Toda a questão é o que se procura ver quando se vê, né? Você falou uma coisa muito importante, ela tentando se incluir, encontrar um lugar, né? Participar de um certo gozo ali dessa relação dos dois e ter um lugar ali, né? Como se fosse alguma coisa a três, né? Nesse sentido ali, né? Um laço que colocaria três elementos ali. Só que mesmo isso, ela não, isso vai se mostrar impossível, principalmente quando Jacques Roude leva ela de volta para a cena do baile. É uma tentativa de tentar repetir para retificar, né, que o Roude faz em relação a ela, que só agrava. Se dependesse dela, ela ficaria, como vai ser até o final do romance, ela ficaria no campo de centelho olhando aquilo. Então é como se fosse esse gozo ali, vamos colocar assim, mas não é como no gozo do voyeur, porque o gozo do voyeur, o que fica de fora sempre, ele marca algum tipo de gozo que é de encontrar algum elemento que tampone a falta, que tampone aquilo que o olhar não apreende ali, do que está em jogo, né? Então, ela não é só um voyeur, porque ela participa não só passivamente, mas ativamente, porque ela tem um papel junto com o Jacques Roude ali, que é como se deve produzir, é como se ela fosse uma diretora de cinema que está lá fazendo com que aqueles atores ali formem aquela cena, né? Onde ela se coloca ali, onde ela tenta aprender, onde há um gozo ali. Gozo na psicanálise, nesse sentido, ela não é só um prazer, é também alguma coisa que mostra uma tentativa de se aprender e de usufruir, que a gente pode usar essa expressão em relação ao gozo, né, do usufruto, né, usufruir de alguma coisa, mas que isso não seria, não daria a ela essa possibilidade de se preencher, de se aprender, vamos colocar assim, né? Ela fica sempre perdida ali. Essa perda que se indica ali é exatamente uma frase que o Lacan coloca, depois eu vou falar sobre ela da próxima vez, que é: no jogo de amor você se perde, né? Dans le jeu de l'amour, tu te perds. No jogo de porrinha, né, que é uma brincadeira entre morrer e mour é
Porrinha e jogo de porrinha e jogo do amor, que é a mesma pronúncia. Então ele está dizendo que no jogo do amor o sujeito se perde, né? O que faz o amor perdurar? O que faz ele se manter? Tem sempre alguma coisa ali que pode se adicionar ali de uma forma simbólica, ou os sujeitos fazem um esforço para que aquilo se sustente de alguma maneira por vias que nem sempre eles dominam aquilo, né? Sempre o amor coloca aquilo. Agora, esse amor dela, exatamente, é por quem, né? É pelo Jacques Hold, é pela Tatiana. Eu diria que é essa busca sobre ela própria, né? Tem um caso de Freud muito famoso, que é o caso da histeria, né? Gente, agora esqueci o nome dela. Vocês aí, colegas, me lembram da histeria Dora. da Dora. Tem um caso de Dora que ela aparece, ela fica diante de uma estátua da Madonna de Sistina, se não me engano, e ela fica ali deslumbrada com aquela imagem, né? Sempre, e a questão que está em jogo é quem é ela como mulher também. Ela tenta se apreender como mulher, se aprender nesse sentido desse feminino, sem conseguir isso. Então, eu tenho a impressão que no caso da Loewenstein, é exatamente esse jogo que ela coloca ali, né? Esse jogo de narrativas ali, onde o que se mostra no final é a impossibilidade de dizê-la, e onde se vê essa hipótese da loucura dela, né? Como se fosse essa loucura dela de ficar como se fosse eternamente ligada a essa cena ali, né? Não se diz mais nada sobre aquilo, a não ser esse puro real dessa pessoa ali no campo de centeio, olhando para aquilo, né? É como se fosse uma cena que a gente poderia quase que fazer um quadro, né? Que é essa ideia que a Marguerite tem muito, né? De fazer cinema, e remeter à pintura também, remeter a um quadro que se pudesse fazer, que essas cenas são tão recortadas, tão dentro de uma certa temporalidade, que como se a gente pudesse fazer, né? Imaginar, pelo menos a gente imagina essa cena do campo de centeio, por mais verossímil que ela possa parecer, mas ali também é um mistério da feminilidade que se coloca ali, nesse sentido, né? Não só para o leitor, mas para ela própria, né? O que ela quer, o que ela deseja, né? O que ela busca ali, né? Isso não se responde, ela fica sempre nessa repetição sem conseguir se aprender. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Posso falar? Sim, pode. Posso falar? Não, eu fiz um trabalho, no meu trabalho eu tinha uma hipótese que ela se substitui a essa mulher, outra, como na histeria, um pouco diferente, porque ela se coloca no lugar dessa outra mulher, como... Enfim, o fantasma dela é esse ser a três, né? Como ela fica no baile, ela só consegue ficar com esses dois, né? Ela só consegue ter existência com o Michael Richardson e com a Anne-Marie Strater, tanto que quando eles se vão, ela desmaia, ela se esvai também, né? Ela fica para sempre presa nessa coisa, e como alternativa ela se substitui, ela se coloca no lugar da Marie Strater. Então ela vai repetir isso de novo sempre num trio, né? E como no trio que ela vai estabelecer com Jacques Hold e a Tatiana, ela vai se pôr no lugar da Tatiana, quer dizer, ela vai um ser a três. Ela também não tem existência, né? A existência dela é com os dois. Os dois, E se a gente... No lugar, sendo no lugar da Tatiana, né? Por isso que ela não... Até achei interessante que você falou, ela não se vê. Será que ela estaria, não sei para os outros, eu queria te perguntar, estaria no lugar da Mancha, na questão do olhar? Eu acho que eu não quis falar isso para não entrar numa coisa mais puramente analítica, né? Mas está nesse lugar exatamente. Mas
Mas no lugar da Da mancha, nesse mancha. sentido, de não se apreende ali, né? Ela é uma mancha no campo de Porque centeio. ela não se apreende. Ela é a mancha no campo de centeio. É. Né? Não sei, o que é esse lugar exatamente, né? Ela tá no lugar da Tatiana, porque ela vê os dois, mas os dois não veem a ela, né? Ela tá ali. É o mistério do sexo feminino também, nesse sentido, né? Porque tem uma cena que ela fala da Tatiana com os cabelos nua, Negro, nua sobre seus cabelos negros. sob os cabelos negros, né? Isso é bem interessante, como Lacan E diz. essa frase... O Lacan diz assim, ao invés de dizer que o rei está nu, a gente poderia dizer de uma outra forma. Olha lá aquela mulher, debaixo das roupas ela está nua. Aquela brincadeira do Lacan. Então, digamos assim, a roupa ou os cabelos negros, o que eles encobrem ali é o sexo feminino. Então, tem alguma coisa sobre essa sexualidade que ela se espelha, né, em relação a Tatiana, o papel que um homem poderia ter, aí no caso do Jack Holder, né? Esse homem poderia, então, ter em relação a possuir esse corpo feminino, né? Lembrando a vocês que o Lacan diz que o homem pode usufruir do corpo de uma mulher, mas como todo usufruto, ele não possui a mulher, né? Ele só usufrui. A mulher não é posse, né? Então, o que interessa para ela, do Jack Holder, é que ele pode usufruir do corpo daquela mulher ali. Então, o que ela seria enquanto mulher? Ela pode se identificar, do ponto de vista analítico, novamente, a essa mulher e também a esse homem em relação a outra mulher, para saber o que sente nessa coisa dupla ali, né? Mas é algo em que essa passagem de um personagem para outro, isso não torna possível a ela, novamente, colocar algo desse mistério da feminilidade ou do sexo feminino que ela pudesse avançar. E não que ela não avance, ela avança, mas aparentemente ela avança de um lado, mas ela está presa no outro. Ela está presa na eternidade daquele fantasma ali, né? Mas, para não assustar vocês, todos nós podemos ficar presos à eternidade dos nossos fantasmas. Lógico. Não, eu pensei mais na imagem que o outro nos veste, né? Que ela perde. Na imagem que o Michael Richardson vestia ela, da qual ela é derrobê, né? Uhum. De olhá-la e olha a Anne-Marie Strater quando ela entra no baile, né? E que ela, então, é aí que ela se perde, né? É daí que a coisa de ler em francês, você falou que você demora mais tempo, é porque é de uma beleza imensa, né? Exatamente. Escrito em francês. Eu acho que tem essa coisa, né? Enfim, chega de eu falar. Tá bom, obrigado. É que eu fiquei apaixonada reapaixonei de novo. Margareth Duras tem esse problema. Uhum. Oi, Nestor, tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, Daniela. Eu achei muito interessante, Nestor, isso que você trouxe da expressão do tempo da letra. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim disso, achei bonito e fiquei pensando o que seria assim esse tempo da letra, se teria a ver, me ocorreu assim, com a escrita que vai apontando em direção ao gozo feminino, de uma escrita que não vai se fechando em sentidos, assim. Seria por aí? O que você pensa quando você diz isso, do tempo da letra? Nesse sentido mesmo, né? Porque como essa escrita tem uma potência, né? Você vê como porque ela faz peça de teatro, ela escreve, ela faz cinema, ela tem um debate que eu estou lendo dela com Godard, é muito interessante ali. Então, ela tem várias formas de expressar aquilo ali, né? Nesse sentido. Então, eu acho que essa questão do feminino, ela perpassa ali aquele ponto todo. Com a Hélène Cixous, ela fica dizendo para a Hélène Cixous que ela também é homossexual, Marguerite,
né? Helene Cixous fica rindo, porque é um debate muito estranho entre as duas ali, que ela acha que é uma representação da Marguerite, que ela tá querendo falar alguma coisa. Já é bem posterior, né, a relação das duas, né, da Helene, o encontro, né, para discutir literatura, essas coisas assim, né? Mas eu acho que tem a ver com essa coisa dessa busca, né? E como aqui, como diz a Cleonice, a Cleo, ela tenta com a linguagem colocar aquilo, mas ela marca esses limites da linguagem o tempo todo, da palavra, né? Dos signos e do próprio significante, porque ela coloca aquela coisa ali de eles se enterram e eles contaminam tudo. É uma frase muito bonita essa, né? Se contaminam, exatamente. Porque eles entram nesse lugar, nesse buraco ali onde você não consegue, ele não tem mais esse poder da associação vir e dar lugar às coisas ali. Então o sujeito padece do real nesse sentido, né? É só esse padecimento. E esse gozo traz um elemento desse padecimento do real, né? Nesse sentido. Então, o próprio Lacan vai falar no Seminário 20 que gozar de um corpo é tirar as roupas do objeto amado. E amar alguém é vestir essa pessoa com as roupas do amor. Quando você ama, você veste o sujeito. Quando você goza daquele corpo, você está no gozo. E a frase dele é: o gozo do corpo do outro não é signo de amor. O gozo não traz Isso é nenhuma do garantia. 20 ou É do... de, Isso é do 20. Do Ancor. Você do sabe como eu 20? gosto do Aquele Ancor. Teodoro. É esse, Patrícia. Tudo está no 20, né? Está tudo no 20. Está tudo lá na Lower Star. Está tudo no 20. É. Mas, voltando ao que você estava falando, eu acho que sempre ela mantém essa tensão o tempo todo, né? E sempre eu acho que a potência exatamente essa prática da escrita, né? É diferente da análise completamente nesse sentido, que você vai para a coisa da escuta, né? Mas ali é a prática da escrita. Eu me lembro no Hiroshima Mon Amour, né? Que também é isso. Você nunca vai saber nada sobre Hiroshima. É um diálogo que se faz ali, né? É como se fosse tudo já foi dito, tudo que já foi dito sobre Hiroshima não recobre o real do que é Hiroshima, né? Eu até escrevi um texto sobre Hiroshima justamente por causa dessa história. Peguei o filme da Hiroshima Mon Amour, né? Que é exatamente isso, né? Quando você chega lá e vê no Memorial da Paz aqueles objetos todos largados ali, né? E escuta os relatos, né? Você vê coisas que são impressionantes, né? Aí você fica perguntando, né? São vários discursos sobre o que aconteceu, mas nenhum discurso dá conta do real do que aconteceu. Do que aconteceu ali, né? Daquela coisa toda, da chuva negra de radiação que caiu depois da bomba, né? Então, eu acho que a Marguerite ela traz essa potência, né? De marcar essa relação com o real também. Assim como, que é uma pessoa que você gosta, né, Daniele, que é a Clarice, né? Clarice também, eu não acho que ela só fala sobre o feminino. E então, a minha questão como analista, novamente, é possível falar do feminino sem falar do real? O que as mulheres trazem na análise não é sempre um testemunho sobre o real? A maioria dos homens, quando falam em análise, não é sempre entre eles e o real. Não tem sempre uma coisa chamada falo, né? Que faz com que eles se utilizem desse operador ali, que é o falo, né? Para dar conta do real, e na medida que o falo não é suficiente, recorrem a uma mulher para fazer isso, né? E a mulher é como se fosse, ela tem uma relação de verdade, que é justamente esse testemunho do real. Tem um capítulo do Seminário da Angústia que ele vai falar a mulher a mais verdadeira. E basta, e meus colegas estão aqui, são testemunhas disso, basta escutar alguma coisa das mulheres, do feminino, para a gente ver a maneira como elas falam verdadeiramente das coisas. Aquilo é muito direto, é uma coisa muito impressionante, né? Não tem como você não tomar aquilo. Desde a época de Charcot e de toda aquela sintomatologia da Salpêtrière, né? Essa passagem para a palavra foi uma das coisas mais importantes
que eu acho que a psicanálise pode trazer, né? Ao invés de marcar como sintoma no corpo, é fazer passar pela palavra, né? E essas mulheres, né, que é o caso da Marguerite e tantas outras mulheres que escrevem, né, trazer essa escrita, né? A própria Helene Cixous fala de escrita feminina, né? Então, há alguma coisa ali que é diferente realmente nessa escrita, justamente porque ela traz isso. Embora eu acho que, quando se escreve um poema, ele está sempre referido ao real. Não vejo como o poema não coloque essa relação direta com o real ali. Por mais belo que ele seja, no sentido antigo, romântico, talvez, mas sempre se encontra aquele elemento ali sobre o real, né? Nestor, Oi. Nestor, Obrigada, de- Nestor. oi? Não, falou obrigado. A gente poderia pensar que nesse testemunho, né, feminino sobre o real, isso leva a a importância desse testemunho ser um testemunho letrado, né? Se colocar uma cifragem disso que, na verdade, é uma indeterminação. Tanto que você trouxe, no início, umas frases da Marguerite que eu achei interessante, quando ela diz que ela não pode nada dizer, que ela não pode nada escrever. Como é que a gente poderia pensar isso em relação a esse testemunho, né? Não, ela diz outra coisa. Ela diz, eu não posso... Peraí, não é bem isso que você está Não falando. posso nada dizer, não posso nada escrever. Então, eu não posso... eu vou traduzir de outra maneira. Eu não posso dizer, eu não posso nada dizer, eu não posso nada escrever nesse sentido. Eu não posso deixar de dizer, deixar de escrever. Vamos pensar dessa forma. Je ne peux rien dire. Fica essa construção do rien, é sempre rien peut-être ou peut-être rien. Uma Mas é brincadeira do Lacan. interessante, né? Porque diante desse real, você é levado a fazer um letramento, né? Isso que é Sim, sim. impossível, na verdade. Você cifra, né? Criar uma leitura, né? Que poderia cair numa indeterminação, no caso da LOL, por exemplo, né? Uma coisa, algo impossível aí de ser cifrado, de ser lido, de ser escrito. Ser escrito, exatamente. É por isso que ela escreve, né? Ela é a escritora que faz essa escritura exatamente desse buraco, da falta de que o simbólico não sustenta, né? Isso, né? Por isso que o Lacan depois, você desculpe o pessoal de literatura, né? Essas referências assim, à psicanálise, mas para o Lacan as coisas só se enlaçam se você juntar num laço imaginário, real e simbólico. Se eles estão separados, é só devastação que pode acontecer. Devastação amorosa, ela está muito ligada ao desenlace mesmo, né? O desenlace de um relacionamento, ele tem sempre essa dor, né? Porque nesse desenlace, o sujeito ele se vê sempre preso num luto, né? E esse luto é um luto que como diz Freud, o Lacan depois, né? É pedaço por pedaço. Quando você acha que você já ultrapassou aquilo, aparece um resto disso, um fragmento disso, e que é preciso que você continue ali. Então, esse luto, ele tem elementos que vão, em algumas pessoas, eles conseguem, depois de um tempo, fazer um outro enodamento que dá sustentação ao sujeito, ou então ele se retorna contra o sujeito quando você recai na melancolia. A sombra do objeto recai sobre o eu, né? A sombra do objeto, no filme do Lars von Trier, é um planeta inteiro que vai cair sobre a Terra. É um objeto pesado esse que vai cair ali. Isso é melancolia nesse sentido. Essa queda desse objeto é que causa esse ralentissement, né? Então, Depois eu isso queria que ele falar, está colocando. tá bom? Oi. Você trouxe a questão, posso continuar ou a Miriam já terminou? Não, pode falar, ele. Tá. Pode, se tiver mais alguém também,
pode depois se inscrever ou então falar, tá? Eu acho que a Carolina Marcondes tinha levantado a mão. Ah, Não é? Carolina, você levantou? desistiu, Carolina? Não desisti, não. É porque eu fiquei com essa... Porque a Marguerite sempre só escreve de uma maneira que a gente fica arrebatado. Eu fiquei arrebatada pela escrita dela. Eu mesmo demorei para sair do baile. Eu saí do baile meio assim, meio tonto, meio corando paredes, assim, né? Saí do baile meio... Isso mesmo. E realmente é um efeito de corpo que tem a escrita dela, uma coisa assim que você... Sim. O meu namorado me viu lendo, quando eu acabei o livro, ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não sei, sabe? Você fica meio... Então, mas ela escreve com a imagem também, né? E eu fiquei... Com a imagem também. Porque tem uma coisa que me tocou muito, que no momento em que eles estão no trem indo para T-Beach, para o clube, né? Vem um guardião, uma espécie de vigia, e pergunta para eles assim, vocês precisam de ajuda? E aí, eu não vou lembrar agora, mas assim, tem duas salas de baile, e ela lembra do nome da sala de baile. E como o meu francês anda lá meio capenga, eu não notei que quando eles entraram na sala do baile, estava na penumbra, porque o diálogo continuou. Né? O diálogo, enfim, a escrita continuou ali dessa experiência. E aí tem um momento que, sem avisar, e a própria escritora, a própria Marguerite, sem avisar, o vigia vai e liga a luz da sala de baile. E foi aí que eu vi que eles estavam na penumbra. O vigia liga a luz e ela dá um grito quando ele liga a luz. Sim, e aí o amante da Tatiana Kahl fala, desliga, 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 desliga. Né? Então, algo ali no que ele liga a luz, no que ele lança a luz ali, alguma coisa fica insuportável, e diante daquilo só um grito, né? E aí o amante da Tatiana desliga, 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 desliga a luz, né? Porque só foi possível permanecer ali naquele estado escuro, sei lá como falar, né? Quando a luz liga, alguma coisa vira grito só, né? Né? Exatamente. Tem algo que incide ali que faz surgir esse grito, desarticula, né? Ela fica desarticulada. Esse fenômeno de despersonalização e de devastação, eu acho que ele é bem presente, né, nas falas. Você escuta essa fala. Essa palavra eu escuto muitas vezes, né? Fiquei devastado, então, quantas mulheres falam da devastação, né? De diversas maneiras, né? Um adolescente que falou isso, né? Falou para o namorado, quando ele falou que ia embora, né? Era um estrangeiro que estava no Brasil, eu vou embora. Amanhã eu estou pegando avião para ir embora. Ela falou para ele, eu vou mudar seu nome. Como assim? Seu nome agora vai ser, sei lá, vamos inventar o nome, João Terremoto, né? Mas por quê? Você é um terremoto, você passa, mas você não vai saber que destruição você fez. Que era uma coisa, até uma brincadeira dela, mas que na vida não era brincadeira, era uma devastação mesmo. Né? Aquela coisa abrupta ali, né? Que surge sem possibilidade nenhuma. Né? Isso não poderia dar 10 mil exemplos desse. Né? Tem agora querendo falar o Bruno e a Tainá. Tainá. E o Bruno é a Tainá. A Hélia, eu acho que também vai falar. Tem a Hélia também, desculpe, Hélia. Bom, então vamos botar essa ordem, tá? O Bruno, a minha questão vai ser até sobre a literatura mais. Tá. Tá? Eu não acabei de ler, mas logo que quando você começou a falar sobre a questão da devastação, né, na literatura e sobre o gozo feminino, né? E que você falou ligado às personagens, aos nomes próprios, né? Que tem você usou até, como é que você falou, esse desmoronamento, essa ruína, né? E que você aponta
o que acontece com esses personagens que ficam Uhum. completamente sem ação, você diz que sem o bom senso, né? Perde um pouco. Sim. Eu me lembrei que eu também, quando você falou nesse gozo feminino que acontece nessa literatura, né, que tem muito personagem feminino que traz esse gozo, aí você traz o Hamlet, né, e também no gozo, né, ele também traz o Rabi-Simon do Hamlet, né, mas também você falou da memória ligada ao Proust e a Marguerite Duras, né? Claro, Falei em sentidos memórias diferentes. diferentes, né? Eu estou lendo um livro, quando eu não terminei, e que me trouxe logo, quando você começou a falar assim, me trouxe o nome próprio, que ele é Stefan Zweig, tá? O autor. Eu estou lendo o livro dele, não sei se vocês conhecem, Amok. É todo em cima, o Amok é um nome criado por ele, pelo personagem narrador. O personagem narrador narrando para um outro homem todo esse arrependimento que aconteceu com ele. Quando ele dá de encontro, ele conhece uma mulher que ele fica tomado por esse encontro, ele perde completamente o bom senso. E esse personagem tem o nome de uma doença. O nome próprio do livro, o nome do livro é Amok. E eu pensei até que o nome do personagem fosse Amok. E ele se nomeia Amok. Assim como eu, para mim, na minha interpretação até agora, é como se ele fosse o nome, né, do personagem fosse Amok. E é um nome, depois no livro tem uma explicação do Romain Rolland, sabe? Na introdução, que o Stefan Zweig foi contemporâneo do Freud, mas, né? É um leitor, admirador do Freud. E é impressionante como ele fica tomado, ele fica completamente alucinado atrás dessa mulher, procurando, ela que procura ele para uma ajuda, que ele é médico, e ele não dá uma explicação, ele está narrando isso no navio. Me lembrou muito o Maupassant, tá? No Orlá. Assim, completamente, ele fica completamente assim, sem noção, completamente arrasado, e nessa narração ele está contando o que aconteceu com ele nesse encontro com essa mulher. Aí eu estou nesse pedaço, ainda não cheguei lá. Mas me veio à memória os nomes próprios, né? Ligado a essa devastação, e esse nome que ele cria, né? O nome do livro, o nome do personagem, Amok, que é o nome de uma doença de loucura, assim, de completamente sem noção. E é ligado ao gozo feminino, que não é só... Aí a minha questão não é só o gozo feminino, então, né? Tem um gozo masculino também. Lógico. São gozos diferentes, tá? Esse do que seria o masculino e o feminino, para marcar essa relação do masculino com a questão fálica diretamente, e o gozo feminino, se a gente pensar nos místicos, né? Na Santa Teresa d'Ávila, e é um gozo de outra ordem aí, né? O Lacan chega a dizer essa frase que eu acho impressionante. Ele diz assim: vocês vão dizer que eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus, eu acredito no gozo da mulher. Esse é o Lacan, que ele coloca como uma coisa do infinito, né? Que toca algo do infinito ali. Bom, vamos passar então para o Bruno e para a Tainá. Bruno, você quer falar? Boa noite, Nestor. Muito obrigado. Boa noite, colegas. É uma questão assim, que eu fico pensando, que no livro Loewenstein, né, Deslumbramento, essa questão da palavra, e fala buraco e eu falo ausência da palavra. Acho que tem uma diferença. Eu fico pensando que a ausência, isso aí eu for pensar do ponto de vista da literatura, a ausência, há um momento no texto em que fala do buraco da palavra e da ausência da palavra, mas me parece que assim, que persiste mais a ausência da palavra. E eu fico perguntando se é a ausência da palavra
que vai fundar a narrativa e dar aquela primeira cena em que ela tem um deslumbramento, né? E fica com a memória fixada, ou melhor, sem memória, não sei, e que isso vai percorrer todo o livro, né? Essa é uma questão. A outra é se quando ela fica vendo os dois lá no hotel, né, no campo de centeio, se o olhar dela é uma forma de se sustentar ali, né, diante dessa ausência, né, que está sendo que acho que a psicanálise chama de gozo. Esse é um ponto. A questão é o seguinte, existe algum tipo, ou Lacan, ou os analistas, enfim, de um modo geral, tem tipos de gozo, formas de gozo, desenhos, para se pensar isso que é chamado dessa forma, é uma questão. E a outra é a ausência da palavra, e não do buraco da palavra narrativa desse livro. Está travando um pouco. Está escutando? Você falou, mas alguma coisa ficou travada. É que você fez essa diferença entre ausência e buraco, né? Que eu acho que a Cleo colocou ausência funda narrativa. Exatamente. A ausência da palavra, ela poderia querer dizer que a palavra está em outro lugar, né? Se ela não está ali naquele lugar, ela poderia estar em outro. O buraco já é uma outra noção, né? É como se fosse aquela palavra, ela entra no buraco onde ela puxa as outras coisas. Isso é uma coisa que na psicanálise a gente vê também, né? Ela contamina as outras coisas, né? Então, é difícil, porque aí é um outro campo esse da escrita, né? Que ela está querendo dizer em relação a Loewenstein, né? Mas esse buraco que ela diz é um buraco que tem uma ligação com o real, né? É diferente da ausência da palavra que remeteria ao simbólico ali. Quando ela fala desse buraco, é que tem alguma coisa que, quando se puxa para esse buraco, é onde ela desvanece, né? Onde vem o grito, a desarticulação desse significante, e ele entra nesse buraco ali, né? Não é um recalcamento, então, né? Porque recalcamento você supõe que, se você recalca um significante, ele continua existindo, só que numa dimensão inconsciente, produzindo seus efeitos, né? No buraco é como se ele desaparecesse ali, né? Pelo menos fenomenologicamente falando, é como se ele desaparecesse, e aí a gente teria que ir dando uma coisa meio topológica. Porque nesse buraco é que ele vai dizer, que ela vai dizer ali, que nesse buraco ela puxa as outras palavras para esse buraco ali. O buraco tem uma coisa que aspira essa outra coisa ali, né? Ela não faz teoria sobre isso, né? Ela não é uma psicanalista, não é uma teórica. Ela é uma escritora, né? Então, eu acho impressionante que isso fica como uma questão, como um enigma, né? Não acho que ela teria como... Se ela fosse responder a isso, ela não escreveria. Eu acho que se ela escreve isso é para deixar exatamente e para marcar esse algo do real que acontece, né? Eu acho que aconteceu na própria vida dela, né? Da Marguerite é muito cheia de coisas, né? Tem vários eventos que são bem interessantes. Tem um que me impressionou muito, que é do Petit Grégory, né? Que é de um menino que foi encontrado morto, e o jornal Libération chamou a Marguerite para fazer um relato sobre aquilo. Ela fez um relato tão impressionante, mas tão impressionante, que o juiz do caso leu aquilo e condenou a mulher. Direto, assim, só pelo relato da Marguerite. Só que aquela não era a verdade. Depois se descobriu que tinha sido outra pessoa, não tinha sido a Christine, que ela escreveu um texto chamado Christine F. Forcément, Sublime, Forcément Sublime. Mas é impressionante essa coisa. Você vê como com a literatura dela, ela escreve de tal maneira que o juiz acha que ela está falando do real da situação. Se ela leu assim, então é assim na realidade, vamos colocar assim, né? O real e a realidade são duas coisas diferentes, né? O real é esse que entra na realidade, né? Então, você vê que o poder da escrita dela fez o cara julgar e condenar uma pessoa. Isso criou para Marguerite, na época, uma coisa muito negativa. A sociedade francesa foi uma polêmica que vocês nem imaginam, né? Acho que ela nunca se desculpou disso, não era só um texto literário. Engraçado, mas fala, tá aí na...
Boa noite todo mundo. Boa noite. Obrigada, Nestor. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do testemunho, né, do feminino e o testemunho. Em algum momento você disse, né, você se perguntou, será que é possível falar da mulher sem falar do real? E aí você disse que entre o homem e o real tem sempre o falo, né? Uhum. E eu tenho tentado pensar um pouco o que é, então, o gozo fálico, né? Porque eu acho que a gente fica nesse mistério do gozo outro, né? Do gozo feminino, mas o que seria o gozo fálico? E aí, a partir disso que você diz, né? Entre o homem e o real, tem sempre o falo, a gente pode pensar que o falo é uma defesa, sim? Eu não diria uma defesa, mas usar uma expressão do Lacan, ele é um operador. Ele é um operador do objeto. É como se você fizesse passar entre o real e a cadeia da linguagem, você fizesse passar por uma espécie de um operador que vai tirar do infinito desse real, né, para o finito da cadeia significante ali. Você faz com que aquilo se opere assim, dessa maneira. Então, é como se essa definição... Desculpe as pessoas de literatura, mas é como se a mulher, como não toda fálica, em outras palavras, que o falo não define o feminino, né? Ele é insuficiente, né? Ela, por ser não toda fálica, ela também testemunha sobre o real algo, o seu corpo, que o homem não apreende, porque ele é todo fálico. Então, a coisa passa toda, não é porque ele queira ou não queira, é como o significante o marca, né? É a marcação do significante que vai fazer surgir essa diferença ali, né? Talvez eu esteja generalizando, a ideia de generalização, mas eu acho que eu posso generalizar um pouco depois de 40 anos de prática e dizer que é o que eu escuto há 40 anos, né? Que é exatamente essa relação com esse real, porque é difícil que elas venham ao consultório para bater papo. É sempre para falar do real, né? O homem não, o homem quer falar de... Eu tive pessoas que queriam falar de, sei lá, de Hegel, de Kant, né? Vamos falar sobre aquilo. E você, em algum momento, você tem que dizer, olha, você veio aqui para falar de você, não para falar desses autores. Não é um lugar para se debater filosofia, nem nada disso. Mas quando a pessoa vai. E com as mulheres é completamente diferente ali. É sobre a dor, sobre aquilo. Eu diria que são as pessoas que mais fazem análise, quase nunca faltam análise, mas, ao mesmo tempo, elas querem fazer esse testemunho ali. Elas querem falar e querem ser escutadas nesse sentido, né? Para saber qual rumo elas dão à vida delas, né? Qual o rumo que se dá quando há devastação, quando há desenlace, né? Como sustentar isso? A gente estava falando brincando com a história da mãe, né? La Mère Écrite, né? Que eu achei isso genial. La Mère Écrite, a mãe escrita ou mar escrita, né? Mas por que se coloca essa relação com a mãe? Porque é exatamente essa relação com isso que não se fecha. Se o feminino é um aberto, né? A relação com a mãe ela mostra esse aberto. Se a devastação toca alguma coisa que toca a mãe, a função materna, é exatamente porque dali você não consegue aprender essa questão do feminino definindo a sua própria mãe. Ela fica como uma questão ali, né? Em aberto ali o tempo todo, né? Que é exatamente esse ponto. O Nietzsche, eu acho que ele diz, eu não estou lembrado agora em que lugar, que todo o mal do mundo vem das mulheres, né? Aquela frase me deixou chocada, né? Aí depois eu fui ler mais alguma coisa e ele diz que é um pensamento trágico, né? Nascer é isso que as mulheres fazem surgir no mundo. Todo o mal vem das mulheres. Ele quer dizer o seguinte: é porque é delas que vêm os homens, né? É delas que vem o ser humano, né? Nesse sentido ali. Então vem o bem e o mal, vem o bom e o mal, vem nessa relação com o feminino ali. Então essa palavra dá origem, né? O que comanda? Qual é o desejo feminino que está em jogo? O que quer a minha mãe de mim? O que ela espera de mim, né? Essa suposição, né? Que é um discurso muito que as mulheres fazem, né? Os homens, quando eles são muito amados pelas mães, eles não colocam essa questão, eles colocam uma certa garantia ali de que foram amados, né?
Então, isso basta para eles, essa coisa de serem amados ali, sem se perguntarem em que lugar eles são amados, né? Mas as mulheres não, as mulheres colocam, né? Quem é a minha mãe? O que eu sou? O que eu sou igual ou diferente dela, né? São perguntas. O que minha mãe queria de mim? A gente vai voltar a isso com Hamlet, né? Quem é a minha mãe? O que deseja a minha mãe? Não é só a pergunta se a mãe o deseja como homem, não se trata disso, né? No Lacan não se trata disso. Mas a pergunta é sobre o desejo do desejo da mãe, né? Quem é essa mulher? Quando meu pai morre, ela imediatamente fica com outro homem, né? Então isso é um ponto da devastação de um homem, que no caso aí seria o personagem masculino. Mas o personagem feminino ele sempre tem um outro elemento ali, que não fica só, eu diria, só no significante, mas entra nessa coisa dos signos também, né? Nossa, quantas pacientes que ficam usando, até brinco com elas, né? Elas vão a cartomante, elas querem saber o futuro de tudo, né? Através alguém que diga qual é o futuro. Eu falei, isso é uma concorrência desleal. A gente custa bastante para identificar uma coisa ou outra. Vocês vão lá pagar alguém para dizer, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que é uma forma de mostrar que a palavra, o significante, não traz uma delimitação de quem elas são, do que elas querem. Elas querem alguma coisa que coloque para elas um horizonte, pelo menos, que seja um pouco mais estável, né? A pergunta que eu acho que... Eu já falei isso muitas vezes no seminário, né? Quando os homens se queixam de que as mulheres ficam perguntando, você me ama? Você me ama? Aí os homens dizem, mas isso é uma chatice, né? Eu, como acho que a chatice é um defeito, não é um defeito, é um objeto em cada um de nós, né? O único equívoco é que a gente acha que o chato é o outro, mas todo mundo tem a sua chatice, né? Mas agora eu perdi meu raciocínio, ia falar outra coisa. O que eu estava falando antes disso? Você estava falando da mãe, né? O que a mãe quer de mim? Então, essa pergunta ali, essa é uma pergunta que retorna muito da coisa das mulheres. Sobre o amor, né? Você me ama? Você me ama? E eu acho que isso é uma forma poética de perguntar o seguinte: por quanto tempo seu amor vai durar? Você me ama hoje? Você me ama à noite? Você vai me amar amanhã? O que é o seu amor? Quanto tempo dura o seu amor, né? Ele é verdadeiro? Então, é uma pergunta que nunca é satisfeita. Ela não tem satisfação para essa pergunta, né? Enquanto ela talvez coloca o homem tome esse amor como dado. Como dado, exatamente. Para ele aquilo ali está dado, né? Que é colocar a mulher no lugar de objeto, né? Então isso basta, né? Nesse sentido. E quando o homem traz a filosofia para análise, filosofia, os outros objetos, né? E outras questões, não traz a questão dele mesmo. Aí você tem que levá-lo a fazer análise, né? Pois é. Mas o que será isso, né? Eu acho que Porque para você vem para poder uma lidar. análise. São defesas, né? São defesas para não lidar com a dor, né? Com a dor, falar de coisas que fazem sofrer, né? Interessante. Tem a Ana Clara que está com a mão erguida. Ana Clara, você quer falar? Ana Clara, você está aí? A mão dela está lá, ó. Ela desativou o mudo, mas voltou. Talvez ela esteja com algum problema de... Pode ser. Mas tem a Andréia. A Andréia está com a mão levantada também. Tem a Andréia. Então vamos passar para a Andréia, então, né? Que senão, se a Ana Clara voltar, é só ela. A Ana Clara falou meu no microfone. Meu microfone estragado. Voltou, Ana Clara? Não, acho que ela está sem microfone. Vamos passar então para a Andréia e depois a gente volta para a Ana Clara, se ela conseguir. Estragou mesmo. Que coisa, que devastação, né, Ana Clara?
Ana Clara, se É, você quiser Nestor. escrever, aí se a Ana Clara quiser escrever, a gente pode. Quiser escrever, é uma boa ideia. Só um minutinho, André. Vamos ver Tá. se ela escreve a questão dela. Ou então a Andréia pode ir falando também e dando É, para a Ana Clara escrevendo, né? Se ela quiser. então, tá bom, então. Vamos passar para o Então, André e vou lá. depois a gente volta. Bom, Nestor, primeiro fiquei feliz de te ver bem. Que bom que você se Obrigado. recuperou direitinho, né? Então, Obrigado. eu gostei muito dessa. Eu não dei conta de ler, mas gostei muito dessa imagem, dessa brincadeira da mère e da grand-mère, né? E fiquei pensando nisso, como que o Lacan fala, né? Da mãe como como grande outro, né? E como o mar como grande outro, a gramática como grande outro, essa coisa que engole a gente e não coloca limite, né? Então, quando você fala dessa diferença da clínica e tudo isso da poesia, para a gente não cansar muitas pessoas que não são de psicanálise e tal, eu me lembrei de um haikai do Leminski, que fala assim, eu parei, alguma coisa mais ou menos assim, e aí eu parei para ver o mar, mas o mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado, né? Então, essa ideia tem a ver com essa imagem, né, da escrita, quer dizer, acho que todo mundo que escreve sabe muito bem que a escrita é insuficiente, né? Sabe muito bem que não vai dar conta, que nada vai dar conta nunca, né? Que tem sempre alguma coisa que vai salpicar para fora das bordas que se pode colocar. Mas os homens, né, por conta dessa relação que eles têm com o falo, eles insistem em essa coisa obsessiva, né, de se relacionar com esse desafio do mar, da gramática, do grande outro, como se fosse possível controlar, né? E a mulher, ela de nascença, por não ser toda, né, ela já lida. Quer dizer, é isso, né? Quando a Elia fala assim, meu Deus, mas como pode? Os homens só ficam falando de outras coisas na análise, que espanto, né? Só uma mulher pode se espantar com isso. Os homens acham a coisa mais normal do mundo, né? Ir para análise e não falar coisa nenhuma, e ficar conversando com o analista, né? Enfim. Às Mas vezes é difícil. às vezes a análise demora mais a começar justamente porque tem esse período de tornar possível que a Porque é pessoa devastador. fale sem censura, né? Que é isso que é Porque é difícil. devastador mesmo, né? É uma coisa que eu acho que a mulher tá acostumada com essa devastação desde sempre, né? Que Eu passa acho que ela pelo não, mar, que passa pelo... ela não acostuma, não. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que ela não se Não, acostuma. Ela tem que ter acostuma o no bom sentido, né? Ela sabe que existe, né? existe, Ela né? não, ela continua lidando com isso, né? E o homem, eu acho que ele nega a devastação, né? Por exemplo, mesmo na experiência de luto, e a gente vê isso, é super comum um casal se Mas a separar. minha depois, agora... O que foi, gente? É super comum, Mas a minha... Alguém está com o áudio aberto. Pode falar agora. Não, é super comum um casal se separar e a mulher vivenciar o luto de uma forma traumática, devastadora, né? E os homens saem da relação tranquilamente, arranjam outra mulher imediatamente, né? Para colocar no lugar e tal. Porque não prefere negar, né? Negar justamente essa impossibilidade de significar esse desafio que é o real. Acho que é assim. Exatamente.
como diz o Lacan, citando Judal, né, entre o homem e o amor, como é que é mesmo? Ao muro, né? Entre o homem e o amor, há a mulher. A Entre o mulher. homem há a mulher. Entre o homem e a mulher, há um muro. Entre o homem e o muro, há o mundo. Que é essa que o Lacan cita, esse poeta, né? Exatamente isso, que é outra coisa do Lacan, dizer que não há relação sexual, que quer dizer o seguinte, não há complementação sexual, né? Para ele, a inexistência dessa complementação que faz o amor passar para esse campo da suplementação, né? Para um outro campo que não é só um, Agora, o amor é isso que o Lacan diz no 20, né? Amor é tensão para o um, né? O amor é sempre querer fazer um de dois, como a Loewenstein quer fazer um de três, né? Ela é mais visceral, né? Não basta um nó de dois, não funciona, tem que ser um nó de três para poder ser minimamente um nó. Então, para Ela ela é se colocar francesa, ali, ela é francesa, então ela bota o nó de três ali. Mas a ideia seria exatamente essa, como o amor pudesse recobrir essa inexistência, né? Vestir o outro com as roupas do amor, tem essa ideia ali, né? Tinha uma moça que me falava isso, que ela passou também uma devastação e ela falou que conheceu essa pessoa que depois casaria com ela, que ela dizia assim, ele realmente ele sentiu a minha dor e ele me vestiu com o amor dele. Eu achei aquele muito poético, né? A maneira como ela exprimiu aquilo que era, como é que ela ficava, essa nudez dela metafórica, né? Que é da devastação, né? Então tem esse elemento dessa devastação. Agora, eu acho que tem a pergunta, né, da Ana Clara, apareceu, gente? Apareceu, Nestor. Você quer que eu Você leia? pode ler? Ah, Quero. então, Ana Clara, primeiramente, eu sou da literatura, então meu conhecimento de psicanálise é limitado. KKK. Desculpe, Ana Clara, eu não queria puxar a minha sardinha. Mas essa coisa do gozo feminino me lembrou que a Simone de Beauvoir fala no Segundo Sexo sobre como todo mundo buscar a alienação em algo e o homem ter a alienação no falo. Será que essa falta da alienação ensina a mulher é o que faz ela ter outro contato com o real? É uma boa forma de colocar, né? No Segundo Sexo, esse livro Deuxième Sexe, né, da Simone de Beauvoir, que é um livro que eu fiquei muito impressionado com esse livro quando eu li. Não pela parte teórica do livro, né, nem pelo existencialismo, nem pela psicanálise, mas quando ela vai colocar alguma coisa que é impressionante, que ela diz assim, ela pega século XVIII, século XIX, ela coloca várias lutas que as mulheres fizeram para terem alguns direitos ali, e elas são bem-sucedidas. Elas conseguem criar leis, ter aquele direito ali. E 15, 20 anos depois, aquilo volta a estaca zero, como se nunca tivesse acontecido aquilo. Então, isso é um testemunho impressionante, que parece que é alguma coisa que não anda, né? Alguma coisa que nem do ponto de vista do direito avança e retrocede, avança e retrocede. Ela só tem uma coisa que eu não concordava com ela, que ela achava que as mulheres tinham que ter direito ao trabalho, e ela achava que as mulheres chinesas elas tinham uma coisa, elas lidavam melhor com a sua feminilidade por causa do trabalho. E aí eu li no seminário também um livro chamado As Boas Mulheres da China, e que é terrível, As Boas Mulheres da China. É só devastação, é um livro assim terrível, né? E conta a devastação daquelas mulheres, e para mim foi quase que uma devastação também, não foi tanto, né? Porque minha filha tinha 15 anos e viu o livro em cima da mesa e foi ler, né? Meus filhos têm essa mania de ficarem pegando meus livros para ler, né? Então ela pegou esse livro As Boas Mulheres da China, depois ela falou assim, estou chocada com esse livro. Eu falei, esse livro não era autorizado a você aí, não, mas que jeito, né? Eu falei para ela, isso que você vê acontecendo na China, não acontece só na China, não. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se você pegar varas de família, você vai ver isso acontecendo o tempo todo, esse tipo de coisa. Abusos
e abusos consentidos pela própria mãe da menina, por exemplo. Tem um caso ali que é tristíssimo, não vou nem sei se eu recomendo a vocês, mas, enfim, é um livro muito forte em relação a isso. Então, eu acho que a Simone Os pés, Beauvoir, né? ela... Oi? Os Os pés? pés, né, Nestor? Os pés que eram narrados das meninas. Exatamente. Aquilo é terrível. Então, você vê, então, que, digamos assim, o fato de... Eu acho que isso foi uma coisa quase que no mundo inteiro, né? Se valorizava muito a China, o Mao Tse-tung, mas independente dessa questão política em si, era o relato, que era essa escritora, uma escritora chinesa que se mudou para Londres, né? E ela fazia essas entrevistas com essas moças ali, e o livro é cheio disso, né? Então, eu acho que, a meu ver, da Simone, o importante, eu acho que o que é impressionante é por que isso não se modifica, por que não se mantém essas leis, né? Por que não se coloca isso nesse nível, né? Dessa passagem? Que volta atrás, então você vai vendo sempre as notícias que se colocam. E não vou nem entrar no Irã, nem nada disso, mas nos próprios países ocidentais a gente vê isso acontecendo, né? Lá em Paris, a mesma coisa. Estava vendo um vídeo, minha professora de francês estava me dizendo isso. A única diferença entre a França e o Brasil é que o número de casos parece menor, porque o país é bem menor do que o Brasil. Mas todo dia também tem, tantos e tantos dias tem feminicídio aí, quase todo dia. Isso é impressionante, isso acontecendo. A gente vê, eu ligo a televisão, tem algum feminicídio acontecendo. E entra nessa questão, né? O que é a mulher para um homem nesse sentido, né? Como objeto ainda, né? Por que não desenlace, quando a mulher decide se separar, o cara não suporta e quer matá-la, quer... Né? Então, essa violência vem de alguma coisa que toca ainda, que permanece, que se conserva ali, um certo conservadorismo ali, e que ninguém sabe nem que existe, né? Só sabe quando acontece alguma coisa desse desenlace, né? Então, eu acho que a Simone, nesse sentido, ela continua até hoje muito importante, né? Quando a gente lê aquelas histórias, realmente são terríveis, né? Da Simone, né? Bom, então acho que não vamos consumir mais o Nestor, né? Foi ótimo, maravilhoso, Nestor, como você pode ver. Estamos super animados. Brigadíssima por você estar aqui com a gente, pela sua generosidade, pela sua gentileza de estar aqui, ainda se recuperando da Covid, né? Então, muito obrigada. Voltamos na semana que vem, Tá terça-feira. certo. Eu queria também agradecer você, tá, Daniele? E ao Puxeu, que está aqui, o Beto Puxeu, que é muito querido, e várias outras pessoas queridas aqui. A atenção de vocês, tá? Peço desculpas às pessoas de literatura. Não peça desculpas, não peça, foi ótimo, a gente aprende muito, para a gente é muito bom, mesmo. Podem continuar falando de psicanálise, de atuar e tudo mais. Tá certo. Mas eu sou, como diz o Beto, um amante da literatura, né, Beto? Muito obrigado, Nestor. Obrigado pela vida. E se os poetas vêm antes, os psicanalistas também vêm antes, né? De um outro ponto de vista, eles também vêm antes. Muito obrigado, Nestor. Obrigado, Beto. Obrigado Obrigada, a vocês, tá, Nestor. pela atenção de sempre, meus queridos. Né? Tchau, Vai Patrícia. ser o mesmo ID, Daniele? Vai ser o mesmo ID, Daniele? Vai ser. Obrigada. Mesmo ID, mesmo link, mesma senha. Olha, obrigada para os Tchau, Daniele. escritores. Obrigado, gente. Nestor. Boa noite a todos. Obrigada. Muito Obrigada. 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 Tchau.